Olá, seja muito bem-vindo em mais um episódio aqui do Conexão e Diálogo com você nessa tarde de quinta-feira. Então, sempre vai ter algo interessante para você que vai permanecer conosco até aos próximos 30 minutos nesse episódio que hoje vai te ajudar a entender um pouquinho sobre a defesa pessoal. Eu estou bem acompanhada do Mário Brasil, ele que vai esclarecer algumas situações que é preciso refletir sobre a questão da violência e falar sobre defesa pessoal é também assumir esse compromisso de responsabilidade de promover um espaço pacificador em todos os propósitos. Ele é atualmente presidente da Associação Brasileira de Lutas Israelenses, isso mesmo, a Abrale, e membro da Associação Internacional de Kapap e Krav Maga. E faixa preta, né, terceiro Dan em Krav Maga, que é um nível B internacional em Kapap. Eu falei tudo direitinho, meu professor? Falou sim. Porque, olha, que desafio falar de um tema, né, que tem aqui algumas respostas e, eu diria, algumas siglas, e para todo mundo é aprendizado. Mas, resumindo, bem-vindo e fique à vontade entre nós. Caso eu precise, irei me defender com palavras. Primeiro de tudo, muito obrigado a todos pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a defesa pessoal, o Krav Maga, né, o Kapap, que são sistemas de defesa pessoal israelenses, que hoje não, no Brasil, no mundo, está incluso justamente como uma ferramenta a mais, como qualquer outra arte marcial encontra-se no nosso país. Professor, vou lhe chamar assim, professor Mário. Sim. Talvez algumas pessoas tenham procurado conhecer um pouco mais sobre, né, as artes marciais e sobre algumas técnicas de defesa pessoal por conta do índice que tem aumentado consideravelmente, e a gente tem visto aí as redes sociais, os principais canais de televisão, trazendo isso em tão grande proporção que a gente está com medo agora de fazer coisas tão comuns. Então, explique para a gente o que é, de fato, uma defesa pessoal e o quanto ela é importante no cenário atual que nós estamos vivendo. Pois bem, defesa pessoal, ela é qualquer ato de defesa contra o meu corpo, contra a minha pessoa, né? Desde a agressão de um tapa, poder bloquear, poder correr, né? Então, a defesa pessoal, ela abrange vários itens, né? Podem ser técnicas elaboradas, técnicas de autodefesa, ou instintivamente, ou técnicas elaboradas, técnicas estudadas, né? Trabalhadas por profissionais da área. Hoje, em nosso país, de uma forma geral, no mundo, de uma forma geral, no meio marcial, né, todas as artes marciais são voltadas para a defesa pessoal. Porém, muitas delas migraram para o lado esportivo, né, que são as competições, tal. E outros ainda se mantêm naquela base da defesa. Muitos alunos que nos procuram, eles buscam justamente isso, a questão da defesa. Não gostam de competição, muitas das vezes já são avós, são pais, né? Então, eles não querem a questão da competitividade, eles querem a questão do conhecimento para se defender e defender terceiros. O senhor colocou uma coisa importante, né? Falou sobre alguns idosos ou pessoas assim mais maduras. Então, a minha pergunta talvez seja já uma pergunta de quem está do outro lado. Qualquer pessoa pode fazer a defesa pessoal, digo, em aprendizado, como uma técnica, seja ela para esporte ou não, qualquer pessoa pode fazer? A resposta é sim. Dentro do Krav Maga, dentro do sistema de defesa pessoal israelense, qualquer pessoa pode. E que é o criador do Krav Maga, ele desenvolveu as técnicas justamente para a defesa do seu povo que estava sendo agredido na época da guerra, né? Então, o que acabou acontecendo? Idosos se defendendo com o quê? Com bengala, né? Com guarda-sol, guarda-chuva, né? Crianças aprendendo a se defender de um puxão de cabelo. Hoje em dia, no nosso país, na nossa sociedade como um todo, formou o bullying hoje dentro das escolas. Uma criança aprender a se defender de um puxão de cabelo, de uma agressão mais como posso dizer assim, bem mais agressiva, de uma agressão que possa sufocá-lo, né? Ele pode se defender,
Então, dentro do Krav Maga tem técnicas específicas para esses tipos de ações. E aproveitando, né? Criança também pode? Sim. Nós recebemos alunos a partir dos seus 7 anos de idade. Né? A partir daí, a criança, qualquer aluno, primeira aula é anatomia humana. Né? São pontos sensíveis, 12 pontos, vamos dizer assim. São pontos sensíveis que qualquer uma pessoa que nunca treinou Krav Maga, o Karatê, Taekwondo, não importa a modalidade, que ele vai conhecer. A partir daí, como nós falamos, né, brincando com as crianças, brincando com os alunos iniciantes, nós abrimos a nossa caixa de ferramenta. Tem a caixa de ferramenta, vamos colocar. Ponto 1, 2, 3, e a gente vai trabalhar em cima disso. A partir desses 12 pontos, nós vamos criar a nossa caixinha de ferramenta para um tipo de situação. Lembrando que, para cada agressão, no mínimo, são 5 técnicas diferentes de saídas. Então, por exemplo, a pessoa me estrangulou. Eu tenho 5 técnicas diferentes que eu posso sair, independente de altura, peso ou sexo da pessoa. Professor, eu tenho assim, que me manter nessa postura aqui, porque pensa na curiosidade. Eu sei que você, do outro lado, 5 saídas, 5 recursos, 5 técnicas, para você que está passando por uma situação de sinistro, um estrangulamento, né? Ou ali uma tentativa de forçar você numa situação de violência mesmo. Como resolver? Eu, como mulher, eu vou ter uma opinião, obviamente, e né, vou apoiar, obviamente, já sou a primeira aqui a querer saber, me ensine, me mostre, porque eu quero saber um pouco mais. E tem gente do outro lado também que, com certeza, gostaria de aprender. Como eu fico aqui, né, limitada ao espaço, me manter essa beleza e tranquilidade, eu já quero dizer para você, aproveita esse incentivo que o professor Mário está aqui falando, para que você aprenda mais sobre o esporte. O ideal é que seja um esporte com leveza, que você aprenda e não precise usar. Mas se precisar usar, professor, não hesite, não é verdade? Porque é um recurso. A gente passa por algumas coisas que são complicadas, né? Às vezes a gente tem uma abordagem devida. Eu posso falar, uma vez já me enquadraram assim numa parede, eu fiquei ali pensando 50 mil vezes o que eu ia fazer caso ultrapassasse o limite, né? Mas não precisou, eu disse, você pode me largar? Então me largou. Então, não precisou ultrapassar nenhum tipo de técnica, porque eu não tinha nenhuma. Mas, quantas pessoas não têm esse final feliz de alguém não ultrapassar o limite por conta de uma invasão ali, né? Um assédio. Então, é importante falar sobre esses aspectos, porque muitas mulheres estão sendo agredidas. A gente viu aí uma no elevador, ou outros idosos no meio da rua. Então, são vários os casos. Como fazer? Qual é a orientação? Nós podemos nos defender até que ponto? Pois bem, os especialistas em segurança falam, né, porque no caso da agressão física, ela pode ser também a questão de um assalto, né, partindo desse assalto. Então, vamos começar a trabalhar da seguinte forma. Se for um assalto, primeiro, nunca reaja a um assalto, porque você não sabe se seu agressor ele vai estar sozinho, armado. Então, começa por aí. Né? Num caso de uma agressão específica em um ambiente fechado, por exemplo, na sua residência, vamos colocar assim, hoje em dia a maioria das agressões, elas são em locais fechados, isolados. Né? Então, existem 3 fatores que nós trabalhamos: o emocional, o técnico e o físico. O emocional, eu tenho que aprender a controlar a minha reação. Como você mesmo falou. Eu não sei qual vai ser a minha reação. Nós temos alunos que já passaram por situações que entraram em pânico, choraram, outros simplesmente travaram sem fazer nada, né? E outros caíram em choro em situações. Ninguém sabe como é que é a reação do ser humano. Então, nós temos que trabalhar esse lado emocional. Né? A questão da parte física, do conhecimento físico, o que eu tenho, o que o meu corpo, o que eu posso trabalhar. Ah, professor, eu tenho 30 anos, estou acima do meu peso. Tem problema eu ter que começar a treinar Krav? Não, muito pelo contrário. Lembre-se, vai te dar um condicionamento físico, a redução de peso vai ser automática, você não vai se preocupar com isso. Terceiro, qual é o seu intuito? É aprender a se defender. Então, com as técnicas, né, dentro do Krav Maga,
você vai se focar nas técnicas e automaticamente você vai esquecer aquela coisa, será que eu perdi peso, será que não? Porém, vem aquelas situações da técnica, eu conhecer o movimento específico de um estrangulamento com 2 mãos, estrangulamento com o antebraço no meu pescoço, ou em solo. Então, tudo isso você vai acabar desenvolvendo. Eu fico imaginando, professor, isso me corrige, tá? Porque eu estou aqui também para aprender. Existe um esforço, uma energia nesse esporte, né? E na própria técnica. Então, tem um pré-requisito, por exemplo, para você que vai começar. Existe a técnica de respiração, o condicionamento físico. Existem algumas coisas ali que são preparativos antes de ir logo, de imediato, para o aprendizado, porque é preciso também estudar o corpo, né? Sim. Nem todo mundo... eu acredito que gasta bastante energia só de observar, porque eu vejo os treinamentos, o negócio é puxado, professor. Primeiro de tudo, nós respeitamos o limite de cada aluno. Não adianta eu chegar com uma criança de 10 anos de idade e pedir para ele fazer uns exercícios que um adulto de 25 anos executa. Vou estar sendo incoerente com isso. A mesma coisa eu pegar uma pessoa que nunca treinou nada, que está sedentária, e não, tu vai ter que fazer essa quantidade de exercícios, por que não? Respeita o limite. Lembre-se, você tem que sempre buscar o seu melhor. Tá? Faça, respeitando o limite, porque eu não sei como que o colega está. Muitas pessoas que nos procuram, como eu já mencionei anteriormente, têm uma idade avançada, né? São alunos universitários, são empresários em situações, estudantes do secundário, do infantil até a melhor idade, como eu gosto de falar. Né? E, professor, eu devo acreditar que algumas pessoas acabam também escolhendo o esporte, né? E acaba tendo a contribuição de aprender a defesa pessoal, mas nessa junção por conta de ser uma válvula de escape. Ele também precisa gastar essa energia, de algum modo, dos seus pensamentos, ansiedade, né? Aí, para quem quer perder peso, naturalmente vai perder peso, porque gasta uma energia, né? Então, você vai acabar reeducando tudo. A sua vida emocional, psicológica, física, e aí o conjunto acaba agregando. E aí a defesa pessoal, ela entra como uma possibilidade, caso você precise. O professor já nos ensinou aqui alguma coisa sobre uma reação a um assalto. Nunca reagir. Mas, se você se sentir seguro para fazer a manobra, para resguardar a sua vida, tem que aprender com quem entende. Então, nós estamos aqui com o presidente, né, de uma associação, não é isso? Isso. Que cuida exclusivamente de treinamentos nesse aspecto. Não é somente para empresários, nem só estudantes, é para todos que queiram se aventurar no esporte ou que queiram aprender algumas técnicas por conta de viver de maneira um pouco mais, eu diria, preocupante em algumas redondezas, né? Eu não sei onde de fato você mora, mas tem hora que você tem que ser mais vigilante do que nunca, diante das circunstâncias. E aí, professor, me diga aí, desde quando isso surgiu como uma paixão? No meio marcial, no caso, a minha vivência dentro das artes marciais começou desde os 10 anos de idade, desde os 8 que eu comecei fazendo judô, que eu recomendo muito, porque é uma arte marcial que disciplina bastante, principalmente as crianças. E, posteriormente, migrei para o Karatê Kyokushin, Karatê de contato, que até hoje eu pratico também. E, posteriormente, conheci o Krav Maga, né? E qual era o meu intuito? Eu acabei indo para o Krav querendo a mais. Eu já sabia o combate, tinha participado de campeonato, disso, daquilo. Porém, eu queria alguma coisa a mais, aprender a me defender usando armas. Então, eu vi dentro do Krav Maga essas situações do dia a dia, né? Técnicas voltadas para o dia a dia. Eu dentro de um carro, dentro de um elevador, eu sendo, por exemplo, agredido e tendo uma parede, a minha costa não podendo reagir. Então, eu tive que ir atrás dessas técnicas, atrás deste conhecimento. Conhecimento nunca é demais, muito pelo contrário. Né? E abriu mais ainda a minha oportunidade para conhecer
poder multiplicar esse conhecimento. Professor, nessa sua história que já tem um tempo, né, muitos alunos avançaram e aprimoraram e hoje se tornaram, né, assim, tão somente no grau, né, que hoje o senhor está. Que a gente viu aqui que é faixa preta, né? É isso que chama? Faixa né? preta. Faixa preta, né? Então. E existiu nessa história algum aluno ou alguém que aplicou a defesa pessoal de forma errada? Porque a gente tem falado que é certo, mas também, né, há quem aprende e tal e depois não tem um controle emocional para lidar com uma situação porque está diante de um trânsito caótico, um momento ali de lazer no restaurante que alguém passa do limite na sua questão, né, ali social. Então, ultrapassa o limite do uso da defesa e usa a técnica aonde não deveria. Errada. Olha, temos vários casos no meio marcial. Agora, alunos específicos na qual eu desconheço. Né? Alunos específicos meus que eu desconheço. Né? Não tenho registro nenhum nesses anos todos, devido justamente, eu acho que a questão do trabalho que foi realizado em cima desse indivíduo, a questão do autocontrole. Né? Somos humanos, somos passíveis de erros, como a senhora mesmo colocou, trânsito, caso a própria família, às vezes você está num evento, às vezes o primo ou o irmão acaba bebendo a mais e acaba criando uma confusão desagradável, então você tem o máximo controle para você. Não, evita. Mas não vou mentir, existe a possibilidade? Existe, somos humanos. Né? Então, pensa, eu estou no evento e, porventura, eu tenho duas filhas. Né, uma já adulta, a outra menor, a minha menor tem 8 anos. Então, pensa, eu estou ali no evento, surgiu uma situação que possa feri-la, óbvio, como qualquer pai, como qualquer mãe, instinto de proteção vai falar mais alto. Né? Então, como eu falei, somos humanos, somos passíveis de erros. Quando a gente fala de ensinamento, eu sei que o senhor já explicou bem sobre o público, né? Entre crianças, mas adultos e idosos, todos são bem-vindos. Tem alguma técnica, por exemplo, que só para os idosos é mais estratégica e alguma que só para as mulheres, né, é interessante? Porque, professor, o homem sempre foi dotado de força. Né? Ele sempre tem um a mais. A mulher sempre será, né, frágil. Ela é mais delicada, ela é mais... De um modo geral, a gente vê assim... Lógico que tem mulheres fortes, eu falo num contexto emocional. Mas estou falando da parte física. A mulher, ela tem menos força que o homem. Né? Então, dada essa circunstância, é ensinada alguma coisa diferente a mais para as mulheres do que para os homens? Sim. As técnicas específicas para as mulheres, em eventos fechados, nossos... Nós trabalhamos técnicas específicas, tanto que nós realizamos um evento em início de agosto, dia 8, se não me engano, dia 2 ou dia 8, uma coisa assim, onde nós trabalhamos técnicas específicas para as mulheres, tanto que não houve nenhum homem, o único homem presente era eu, e nós trabalhamos exclusivamente essas técnicas focadas para o público feminino. Né? Tem situações que, óbvio, dentro da academia, todo mundo, como um todo, nós treinamos em turmas mistas, não só uma específica, trabalhamos em turmas mistas, para que o meu colega, que seja um homem, possa me ajudar com a força dele a trabalhar a técnica da forma correta. Né? E existem técnicas específicas para o público feminino, assim como existem técnicas específicas para o público idoso, né? Que são muito bem mais elaboradas, estudadas, e que as pessoas dizem, tão simples, por que eu não fiz isso? Professor, aproveitando que é tão simples, por que eu não fiz isso, né? Existem, assim, erros mais comuns? Existe uma maneira de falar, bom, esses são os erros mais comuns na hora de aplicar a defesa pessoal. Tem, e muito. O famoso YouTube, MestreTube. A pessoa vai... filma, viu o vídeo lá, gostou, tal, achou o máximo. Aí, inclusive, essa semana, eu cheguei com um aluno meu amigo, tá bom, né? A técnica tá boa, mas não foi essa técnica que eu passei. Não, mas é o que eu vi no YouTube. Eu falei, tá, legal, mas não dá certo. Eu expliquei o porquê. Uma pergunta suspeita para fazer nesse momento é
Como decidir em estar numa boa escola ou escolher um instrutor para esse momento decisivo que é praticar a defesa pessoal? Tá. Primeiro de tudo, avalie o professor que está, que você está buscando. Verifique o registro dele, documentação, porque hoje na internet é muito fácil dizer, sou o professor X, chegou, beleza. Cadê a certificação? Qual é a história dele marcial? Né? A escola, mesma situação. Saber se é uma escola séria, se, principalmente o professor que estiver à frente, ele não caiu, vamos brincar assim, ele não caiu de paraquedas, se ele é uma pessoa formada, realmente formada na arte marcial, que está se dizendo dar aula. Então, tudo isso. Não adianta você, não, porque o fulano, desculpa um pouco o linguajar, né? Porque ali no vizinho é que eu treino com ele e ele é legal. Beleza, ele pode ser muito bom, explicar legal, mas e o conteúdo? Muitas das vezes não é aquilo que ele está passando. E você acaba lembrando que a sua vida que você vai estar em jogo ali dentro. No movimento errado, você pode ter uma lesão, que é pior. Eu diria, né, que 2 palavrinhas-chave foram ensinadas aqui pelo professor. Certificação e qualificação. Então, não é fazer de qualquer jeito, nem escolher qualquer lugar em esquina por conta de ter inúmeras, né, escolas e também instrutores. Mas avalie bem a quem você vai estar confiando uma manobra para a gente evitar qualquer tipo de lesão, como já foi aqui mencionado pelo professor. Eu sei que nosso tempo foi curto, né, professor, assim, para explicar tanta coisa, mas a gente já aprendeu muito, né? Então, até aqui nos bastidores a gente conversou. Existe alguma técnica muito boa, infalível? E aí houve até uma brincadeira. Qual é, professor? Corra. Se não souber, corra. Exatamente. Mas, já que a gente pode deixar uma contribuição em alguma dica, né? Existe alguma recomendação? Existe alguma recomendação, alguma indicação para quem está começando que a gente poderia deixar aqui para fechar esse assunto com chave de ouro? Sim. Primeiro de tudo, bato naquela tecla. Aonde você esteja, quiser aprender a defesa pessoal, o Krav Maga, que é um sistema de defesa pessoal israelense, né? Primeiro, ele não é esporte. Não tem competição, é sobrevivência. Segundo, o que eu quero? Fale para você mesmo. O que eu quero? Eu quero melhorar o meu condicionamento físico? Eu quero aprender defesa pessoal? Você consegue, é só você querer. Nunca diga aquela coisa, eu não consigo. Você já tentou? Não. Então, como você diz que não consegue? Depois dessa dica, eu diria você corre, né? Essa é a única corrida que eu vou dizer. Corre e acelera para você se envolver com um novo projeto. Quem sabe está nascendo aí no seu coração, depois dessas instruções e dicas que eu já queria agradecer. Obrigada, professor Mário, por vir aqui com essa calmaria. A gente olha e, de repente, pensa, né? Quem faz as artes marciais e tal é uma pessoa agitada, é uma pessoa com alguma, né, a questão emocional, né? Na verdade, é uma boa administração do cenário, da situação, você faz avaliações e toma decisão, caso seja necessária, na defesa pessoal. Mas eu vou encarar como uma boa oportunidade para você fazer, como um bem-estar. Exatamente. Hoje em dia, o nosso maior inimigo hoje é o estresse. Então, é uma válvula de escape, é uma ferramenta a mais. Às vezes você passa o dia inteiro no trânsito, às vezes você passa o dia inteiro no escritório, dando aula, N situações, e é uma válvula de, não gosto de musculação, não gosto de fazer isso. Vá, tente, lhe dê essa oportunidade, vai que você gosta. Então, a dica já está aí. Esse é o Conexão e Diálogo que você hoje experimentou. Então, o nosso desafio é sempre trazer um conhecimento e algo que possa ser agregador para você. E, sem dúvida, o professor aqui, numa história e numa inspiração, decidiu e está hoje auxiliando muitas pessoas, entre mulheres, homens, idosos e crianças. Ele está deixando o legado dele e trazendo bem-estar para a sociedade. Então, esse é o nosso propósito quando a gente traz, né, quando nós trazemos aqui um profissional de excelência, de gabarito e autoridade. Então, eu queria agradecê-lo por essa oportunidade. Eu que agradeço muito o convite e que Deus nos abençoe sempre. Eu vejo você no próximo episódio. @Conexão e Diálogo fica o meu recado. Vai lá e acompanha os nossos bastidores para você saber quais são as próximas entrevistas. Eu te vejo no próximo encontro.